E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sola Escritura. Hoje vamos estudar o capítulo 6 do livro de Apocalipse. A gente vai continuar, nosso estudo no Apocalipse. Vamos estudar ele até finalizar todo o Apocalipse. Então vamos lá no capítulo 6. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje neste capítulo. Olha só que interessante. Aqui fala assim, ó, o título já marquei de laranja, né? Porque é um título bem interessante. Então já diz assim, ó, o Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Versículo 1 diz assim, ó, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão. Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui no versículo 2 já está destacada aqui essa palavra, né, cavalo branco. O que tem de interessante aqui que a gente pode identificar outra referência aqui nesse cavalo branco? O que representa esse cavalo branco? Se você observar, são 4 cavaleiros, né? O cavalo branco, o cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo. E o interessante aqui é que a gente pode encontrar referências, como eu falei, o Apocalipse tem muitas referências do Antigo Testamento. E a gente vai estudando aqui no decorrer do Apocalipse, a gente vai ver que o Apocalipse ele apresenta muitas coisas que já está escrita lá no Antigo Testamento. Olha só que interessante. Aqui fala de 4 cavaleiros, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Por incrível que pareça, tem no Antigo Testamento falando também de 4 cavalos, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, tudo em um único capítulo. E é isso que a gente vai ver agora. Mas vamos lá. Para primeiro entender quem é esse cavalo branco, o que representa esses 7 selos aqui do livro do Apocalipse, né? Então vamos lá, o que representa esse cavalo branco aqui, né? Todos esses cavaleiros, esses 7 selos aí. Bom, irmãos, como eu falei, aqui eu só apresento o que a Bíblia fala, certo? Eu não conto, eu não falo a história do que tem de história em cima desses símbolos que tem aqui no livro de Apocalipse. Até porque se eu fosse usar história, né, do que realmente significa todos esses cavaleiros aí dentro da história, que seriam os períodos que a igreja iria passar, eu precisaria de um estudo bem mais profundo, né? E demoraria muito mais tempo. E os vídeos seriam muito longos. Mas já tem alguém que é especialista nisso, você vai lá no YouTube, né? Você entra aí no YouTube, pesquisa aí, Bíblia Fácil Apocalipse, que vai ter lá o pastor Arilton explicando muito bem a série sobre o Apocalipse e cada parte deles. Então aqui eu só vou apresentar o que a Bíblia fala desse simbolismo. Eu não vou entrar em parte de história, até porque em questão de história eu não sou muito bom, né? Contar história assim do que aconteceu no passado, mesmo eu lendo assim, eu sou meio difícil de explicar esse tipo de coisa. Mas aqui eu posso apresentar versículos bíblicos que mostram, né, algumas coisas interessantes que faz ligação com esses símbolos que o Apocalipse apresenta. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui fala, o versículo 2 fala de cavalo branco. Tem outro versículo aqui, ó, que a gente vai ver, que eu fiz a ligação desse cavalo branco com esse cavalo aqui também do Apocalipse 19:11. Olha só que interessante. Lembrando que eu marco com a cor azul, eu coloco a referência aqui do lado também da mesma cor, para mim encontrar a referência com bem fácil, né? Então vamos lá. Cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Então estamos aqui ó, no capítulo 19, versículo 11, aqui do livro de Apocalipse. Olha só o que diz aqui, ó. Veio o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Alguns julgam, dizem que aquele cavalo branco, né, ou não sei se eles falam que é aquele cavalo branco ou esse cavalo branco. Eles afirmam que esse cavalo branco, ou cavaleiro que está montado, é o anticristo, sendo que a Bíblia não fala de anticristo aqui. Ele não fala. Se a gente for pegar os detalhes, quem é esse que está montado no cavalo branco? É simples, a gente não precisa da interpretação
para o que está escrito no texto. É só deixar o texto explicar ele mesmo, a própria Bíblia explicar ela mesmo, que não tem dificuldade, certo? Olha só que interessante, ó. Veio o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha os detalhes que fala sobre esse cavaleiro aqui, ó. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muito diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Tá, a gente vai analisar somente esse detalhe aqui, ó. Aqui diz que esse cavaleiro que está montado num cavalo branco, né? O cavaleiro que está montado num cavalo branco diz que eles têm que os seus olhos são chama de fogo. Onde que nós temos outra referência aqui que fala desse cavaleiro aqui, ó, que tem os seus olhos são chama de fogo. Então, presta bem atenção nessa parte aqui, ó, que a gente vai entrar agora para analisar essa parte aqui para a gente entender quem é esse cavaleiro montado num cavalo branco. Está lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 14. A gente vai encontrar essa mesma referência aqui, ó. Os seus olhos são chamas de fogo. Vamos lá. Então vamos lá, estamos aqui no capítulo 1, né, de Apocalipse. Lá fala que aquele cavaleiro, seus olhos eram como chama de fogo. Estava montado num cavalo branco. Então quem é aquele cavaleiro? É simples, mano. Só você deixar a Bíblia explicar que ela vai explicar quem é aquele cavaleiro. Olha só que interessante, ó. Primeiro a gente vai entender aqui, ó, a visão de Jesus glorificado, né? Aí fala assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreves em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça, aqui entra o detalhe lá, daquele mesmo versículo que a gente acabou de ver lá. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol. Então vamos lá, irmãos. Aqui mais um versículo falando que os olhos como de chama de fogo. Falou o nome da pessoa aqui? Ainda não, né? Mas fala, os olhos como chama de fogo. É aquele lá de Apocalipse que a gente acabou de ver. O cavaleiro lá também tem olhos como chama de fogo. E quem é esse aqui, então, que tem os olhos como chama de fogo? Então, deixa o próprio Apocalipse explicar que ele vai dizer aqui, ó. Capítulo 2, versículo 18. Aqui, ó. Só passar a página aqui do ladinho. A gente vai ver o versículo 18. Olha só o que diz aqui, ó. Lembrando que está falando de olhos como chama de fogo, né? Aqui diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, quem é então aquele cavaleiro que está montado no cavalo branco, que tem os olhos como chama de fogo? Aqui o Apocalipse capítulo 2, versículo 18 diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, quem é aquele cavaleiro montado no cavalo branco? Aqui o próprio Apocalipse está falando que é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Jesus. Então, aquele cavaleiro lá no cavalo branco é Jesus, que o próprio Apocalipse está explicando isso para nós, certo? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 12. Então aqui, ó, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 12, que é o que a gente acabou de ver. Quem é esse cavaleiro aqui que está montado no cavalo branco? É o anticristo ou é Jesus? Alguns falam que é o anticristo, mas o Apocalipse está falando que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que é esse cavaleiro montado no cavalo branco, certo? Então vamos voltar lá para aqueles outros cavaleiros para a gente entender melhor. Então estamos aqui, né, no capítulo 6 de Apocalipse. Aqui, ó, esse aqui a gente viu, né, o cavaleiro lá no Apocalipse 19, a gente viu o cavaleiro montado no cavalo branco. E esse cavaleiro que estava montado no cavalo branco era Jesus, certo?
Agora a gente vai ver aqui, ó, cavaleiro vermelho. O que significa? O que diz aqui, ó? Quando abriu o segundo selo, eu vi o segundo ser vivente, dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então vamos lá, irmãos. Como eu falei, eu não entro na parte da história, do que aconteceu na história, né? Eu só uso os versículos bíblicos que têm referências uns com os outros. Aqui são os períodos que a igreja ia passar, né? Aqui seria o cavalo branco representando a pureza, que é a primeira igreja, lá no início, né? Recém-nascida lá. Depois que Jesus sobe ao céu, os discípulos lá se reúnem, o Espírito Santo desce sobre eles, e aqui é a igreja pura, né? Representada a igreja pura. Cavalo vermelho representaria um período de morte, né? Que ia ter muito sangue, muitos cristãos morreram nesse período aqui, perseguido. E aqui vai cavalo preto e aí vai o cavalo amarelo, se você precisar entrar dentro da história para entender bem melhor isso aí. Mas vamos lá, aqui nós temos em Zacarias, capítulo 1, versículo 8, algumas referências também sobre esses 4 cavaleiros aqui, ó, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Então vamos lá dar uma olhadinha em Zacarias 1, versículo 8. Então estamos aqui no livro de Zacarias, lembrando que o livro de Zacarias é um livro profético, né? E olha só o que diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó. Tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, baios e brancos. Lembrando que lá no Apocalipse fala de 4 cavaleiros, né? 4 cavalos. Cavalo vermelho, brancos e baios. Esse baios aqui seria o amarelo, certo? Baios, amarelo. Então aqui falou de 3, mas lá no Apocalipse falou de 4. Aí para isso a gente teria que ir aqui no capítulo 6, que ali vai falar dos quatro cavalos, né? 4 cores de cavalos. Vermelho, branco, preto e baios. Vermelho, branco, preto e baios. É isso mesmo. Então aqui está falando de 4 cavaleiros também. Tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho, branco e baios. Aqui no capítulo 6, aqui ó, só virar a página aqui ó. Aqui também mostra também sobre cavaleiros, olha só. Outra vez, a 8ª visão, 4 carros. E o interessante é que esses 4 carros, os carros estavam, a cor dos cavalos era igual os que estão lá também no livro de Apocalipse. Que diz assim, ó. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, no quarto baios, que seria o amarelo. Cavalos pretos, brancos e baios, sempre repetindo aqui a mesma coisa. Então são os mesmos, não vou dizer que a profecia, a visão aqui se trata da mesma situação, mas está se referindo aqui, está mostrando aqui também que no Antigo Testamento tem uma visão de 4 cavalos, e da mesma cor que está lá no livro de Apocalipse, certo? E o interessante é que aqui fala assim, ó, no versículo 5, para você ver como faz ligação, muita coisa aqui com Apocalipse, os 4 cavaleiros faz ligação lá no Apocalipse. O versículo 5 diz assim, ó, respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Quem que são os 4 ventos? Está se referindo a esses cavaleiros aqui, ó, 4 cavalos, né? Cavalo vermelho, preto, brancos e baios, amarelos. E o que representam eles aqui nessa visão? São os 4 ventos do céu. Aí para isso a gente teria que encontrar outras referências, o que significaria esses ventos aqui, o que significa. Aí a gente precisava pesquisar outras referências, isso eu não fiz ainda, né? Eu não cheguei ainda a estudar o livro de Zacarias ainda profundo ainda. Eu não passei ainda marcando esse livro ainda. Mas quando chegar aqui eu vou marcar essa questão dos ventos, o que significa esses ventos aqui no livro de Zacarias. Então, se você for lá em Apocalipse, você vai ver também que lá fala de 4 ventos do céu, certo? Então, são livros que têm ligação com outros, um fala do outro também. Lá em Apocalipse está falando dos cavaleiros, aqui também Zacarias falou dos cavaleiros. Então, vamos voltar lá para o Apocalipse, vamos finalizar o vídeo para não ficar muito longo. Então aqui, ó, lembra que eu falei lá, ó, que eu acabei de ler lá, 4 ventos da terra? Olha só o que o capítulo 7 fala aqui, ó. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma.
Então, tá vendo aí? Então tem ligação. Aqui acabou de falar dos cavaleiros, lá no capítulo que a gente estava falando lá de Zacarias, dos cavaleiros, né? Da mesma cor desses. Falou dos 4 ventos, e aqui já no capítulo 7, já está falando também dos 4 ventos da terra. Então é isso aí, meus amigos e irmãos. É isso aí que a gente tem que estudar hoje, né? Cavalo vermelho, cavalo preto. Aqui fala de uma balança também, né? Então vi e eis um cavaleiro preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. O que significa essa balança aqui? Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Provérbios 16, versículo 11. Estamos aqui em Provérbios, então, capítulo 16, versículo 11. Diz assim, ó. Peso e balança justos pertence ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. Certo, irmãos? Então eu fiz a ligação lá daquele versículo do Apocalipse para esse aqui por causa dessa balança aqui. Certo? Então vamos voltar lá novamente. Apocalipse capítulo 6. Então é isso aí, meus irmãos. A gente vai finalizar então aqui, ó. A gente vai finalizar então aqui no capítulo, no versículo 11. Aqui no capítulo 5, a gente já leu, né? A referência está lá em Zacarias 6,6, que a gente já olhou lá. Quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui a gente já leu, né, em outros vídeos falando sobre essa parte aqui, sobre a palavra de Deus, né? João estava na ilha de Patmos, estava ali preso por causa da palavra de Deus. E versículo 11, para finalizar, para a gente continuar no outro vídeo falando, porque essa parte aqui vai ter muita coisa interessante para a gente estudar. Versículo 11, então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então esses são os capítulos de hoje, o capítulo de hoje que a gente leu, falando sobre os 4 cavaleiros. Lembrando que eu não falei detalhadamente o que significa cada um deles, mas a gente só mostra que as referências de outros capítulos da Bíblia que fala também desses cavaleiros. E alguns pontos importantes a gente destaca aqui, né? A gente mostra aqui também para a gente também não ficar voando aí sem entender nada, né? Então aqui a gente mostra somente as referências e marcando a Bíblia também em cores aí para você entender em que situação você está lendo aí a Bíblia, certo, irmãos? Então até o próximo vídeo aí. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo, apesar que os vídeos não dão muita explicação sobre o livro de Apocalipse. Como eu falei, só mostra aqui as referências aqui, eu dou uma explicação base aqui de algumas coisas, para não ficar muito sem sentido, né? Então é isso aí. O próximo a gente vai estudar o 6º selo, que aqui vai falar, ó, vai falar sobre quando o cordeiro abriu o 6º selo, o grande terremoto, o sol se tornou negro, né? Onde que encontra outra referência que fala sobre a lua toda como sangue, as estrelas do céu que caíram, onde tem outras referências que fala isso, a gente vai ver tudo isso dentro da Bíblia no próximo vídeo. E o céu recolheu como pergaminho. Então tudo isso aí a gente vai ver no próximo vídeo, para a gente entender o que significa esses símbolos aí. Lembrando que a própria Apocalipse ele interpreta ele mesmo, não precisa da nossa interpretação. Então é isso aí, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.